Desencantos. Fantasia dramática de Machado de Assis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Quintino Bocaiúva. Clara de Souza, lido por Leni. Luiz de Melo, lido por Otávio. Pedro Alves, lido por Vicente. Primeira parte, em Petrópolis. Jardim, terraço no fundo. Cena 1. Custa crer o que me diz. Pois deveras, saiu aborrecido do baile? É verdade. Dizem, entretanto, que esteve animado. Esplêndido. Esplêndido, sim. Maravilhoso. Essa é pelo menos a opinião geral. Se eu lá fosse, estou certa de que seria a minha. Pois eu lá fui e não é essa a minha opinião. É difícil de contentar nesse caso. Oh não. Então as suas palavras são um verdadeiro enigma? Enigma de fácil decifração. Nem tanto. Quando se dá preferência a uma flor, a violeta, por exemplo, todo jardim onde ela não apareça, embora esplêndido, é sempre incompleto. Faltava então uma violeta nesse jardim? Faltava. Compreende agora? Um pouco. Ainda bem. Venha sentar-se neste banco de relva, à sombra desta árvore copada. Nada lhe falta para compor um idílio, já que é dado a esse gênero de poesia. Tinha então muito interesse em ver lá essa flor? Tinha. Com a mão na consciência, falo-lhe a verdade. Essa flor não é uma predileção do espírito, é uma escolha do coração. Veja que se trata de uma paixão. Agora compreendo a razão por que não lhe agradou o baile, e o que era enigma passa a ser a coisa mais natural do mundo. Está absolvido do seu delito. Bem vê que tenho circunstâncias atenuantes a meu favor. Então o senhor ama? Loucamente. E como se pode amar aos 22 anos, com todo o ardor de um coração cheio de vida? Na minha idade, o amor é uma preocupação exclusiva, que se apodera do coração e da cabeça. Experimentar outro sentimento, que não seja esse, pensar em outra coisa, que não seja o objeto escolhido pelo coração, é impossível. Desculpe se lhe falo assim. Pode continuar. Fala com um entusiasmo tal que me fez parecer estar ouvindo algumas das estrofes do nosso apaixonado Gonzaga. O entusiasmo do amor é porventura o mais vivo e ardente. E por isso, o menos duradouro. É como a palha que se inflama com intensidade, mas que se apaga logo depois. Não aceito a comparação, pois Deus havia de inspirar ao homem esse sentimento tão suscetível de morrer assim? Demais, a prática mostra o contrário. Já sei. Vem falar-me de Heloísa e Abelardo, Píramo e Tisbe, e quanto exemplo a história e a fábula nos dão. Esses não provam. Mesmo porque são exemplos raros, é que a história os aponta. Fogo de palha e nada mais. Pesa-me que de seus lábios saiam essas palavras. Por quê? Porque eu não posso admitir a mulher sem os grandes entusiasmos do coração. Chamou-me há pouco de poeta. Com efeito, eu assemelho-me por esse lado aos filhos queridos das musas. Esses imaginam a mulher um ente intermediário que separa os homens dos anjos e querem-na participante das boas qualidades de uns e de outros. Dir-me-á que se eu fosse agiota não pensaria assim. Eu responderei que não são os agiotas os que têm razão neste mundo. Isso é que é ver as coisas através de um vidro de cor. Diga-me, sente deveras o que diz a respeito do amor? Ou está fazendo uma profissão de fé de homem político? Penso e sinto assim. Dentro de pouco tempo verá que tenho razão. Razão de quê? Razão de chamar fogo de palha ao fogo que lhe devora o coração. Espero em Deus que não. Creia que sim. Falou-me há pouco em fazer um idílio, e eu estou com desejo de compor uma ode sáfica. A que respeito? Respeito à crueldade das violetas. E depois ia atirar-se à torrente do Itamaraty? Ah, como anda atrasado do seu século. Ou adiantado. Adiantado? Não creio. Voltaremos nós à simplicidade antiga? Oh, tinha razão aquela pobre poetisa de Lesbos em atirar-se às ondas. Encontrou na morte o esquecimento das suas dores íntimas. De que lhe servia viver amando sem esperança? Dou-lhe de conselho que perca esse entusiasmo pela antiguidade. A poetisa de Lesbos quis figurar na história com uma face melancólica.
atirou-se de Leucate. Foi cálculo e não virtude. Está pecando, minha senhora. Por blasfemar do seu ídolo? Por blasfemar de si. Uma mulher nas condições da 10ª musa nunca obra por cálculo. E Vossa Excelência, por mais que não queira, deve estar nas mesmas condições de sensibilidade que a poetisa antiga, bem como está nas de beleza. Cena 2. Boa tarde, minha interessante vizinha. Senhor Luiz de Melo? Faltava o primeiro folgazão de Petrópolis, a flor da imigração. Nem tanto assim. Estou encantada por ver assim a meu lado os meus 2 vizinhos, o da direita e o da esquerda. Estavam conversando? Era segredo? Oh, não! O senhor Luiz de Melo fazia-se um curso de história, depois de ter feito outro de botânica. Mostrava-me a sua estima pela violeta e pela safo. E que dizia a respeito de uma e de outra? Erguia-as às nuvens. Dizia que não considerava jardim sem violeta, e quanto ao salto de Leucate, batia palmas com verdadeiro entusiasmo. E ocupava Vossa Excelência com essas coisas? 2 questões banais. Uma não tem valor moral, outra não tem valor atual. Perdão. O senhor chegava quando eu ia concluir o meu curso botânico e histórico. Ia dizer que também detesto as parasitas de todo gênero e que tenho asco aos histriões de Atenas. Terão estas 2 questões valor moral e atual? Enviado. Confesso que não compreendo. Diga-me, senhor Pedro Alves, foi a partida de ontem à noite? Fui, minha senhora. Divertiu-se? Muito. Dancei e joguei a fartar, e quanto a doces, não enfardei mal o estômago. Foi uma deslumbrante função. Ah, notei que não estava lá. Uma maldita enxaqueca reteve-me em casa. Maldita enxaqueca. Consola-me a ideia de que não fiz falta. Como? Não fez falta? Cuido que todos seguiram o seu exemplo e que dançaram e jogaram a fartar, não enfardando mal o estômago quanto a doces. Deu um sentido demasiado literal às minhas palavras. Pois não foi isso que me disse? Mas eu queria dizer outra coisa. Ah, isso é outro caso. Entretanto, acho que é dado a qualquer divertir-se ou não num baile, e, por consequência, dizê-lo. A qualquer, dona Clara. Aqui está o nosso vizinho, que acaba de me dizer que se aborreceu no baile. Consigo. Ah! Alto. De fato, eu o vi entrar e sair pouco depois com ar assustadiço e penalizado. Tinha de ir tomar chá em casa de um amigo e não podia faltar. Ah, foi tomar chá. Entretanto, correram certos boatos depois que o senhor saiu. Boatos? É verdade. Houve quem se lembrasse de dizer que o senhor saíra logo por não ter encontrado da parte de uma dama que lá estava o acolhimento que esperava. Olhando para Luís. Ah! Oh, isso é completamente falso. Os maldizentes estão por toda parte, mesmo nos bailes. E desta vez não houve tino na escolha dos convidados. Também é verdade. Baixo a Clara. Recebeu meu bilhete? Depois de olhar. Como é bonito o pôr do sol. Vejam que magnífico espetáculo. É realmente encantador. Não é feio. Tem mesmo alguma coisa de grandioso. Vão ao terraço. Que colorido e que luz! Acho que os poetas têm razão em celebrarem esta hora final do dia. Minha senhora, os poetas têm sempre razão. E quem não se extasiará diante deste quadro? Ah! O que O que é? é? É o meu leque que caiu. Vou mandar apanhá-lo. Como apanhar? Vou eu mesmo. Ora, tinha que ver. Vamos para a sala e eu mandarei buscá-lo. Menos isso, deixe-me a glória de trazer-lhe o leque. Se consente, eu faço concorrência ao desejo do Sr. Pedro Alves. Mas então apostaram-se? Mas se isso é um desejo de nós ambos, decida. Então o senhor quer ir? A Pedro Alves. Não vê que espero a decisão? Mas a ideia é minha. Entretanto, Deus me livre de dar-lhe motivo de queixa. Pode ir. Não espero mais nada. Cena 3. Este nosso vizinho tem uns ares de superior que me desagradam. Pensa que não compreendi a alusão da parasita e dos histriões? O que não me fazia conta era desrespeitar a presença de Vossa Excelência. Mas não faltam ocasiões para castigar o insolente.
Não lhe acho razão para falar assim. O Sr. Luís de Melo é um moço de maneiras delicadas e está longe de ofender a quem quer que seja, muito menos a uma pessoa que eu considero. Acha? Acho, sim. Pois eu não. São modos de ver. Tal seja o ponto de vista em que Vossa Excelência se coloca, cá o meu olhar apanha-o em cheio e diz-me que ele merece bem uma lição. Que espírito belicoso é esse? Este espírito belicoso é o ciúme. Eu sinto ter por concorrente a este vizinho que se antecipa a visitá-la, e a quem Vossa Excelência dá tanta atenção. Ciúme. Ciúme, sim. O que me respondeu Vossa Excelência à pergunta que lhe fiz sobre o meu bilhete? Nada, absolutamente nada. Talvez nem o lesse. Entretanto, eu pintava-lhe nele o estado do meu coração, mostrava-lhe os sentimentos que me agitam, fazia-lhe uma autópsia. Era uma autópsia que eu lhe fazia de meu coração. Pobre coração, tão mal pago dos seus extremos e, entretanto, tão pertinaz em amar. Parece-me bem apaixonado. Devo considerar-me feliz por ter perturbado a quietação do seu espírito. Mas a sinceridade nem sempre é companheira da paixão. Raro se aliam, é verdade, mas desta vez é assim. A paixão que eu sinto é sincera, e pesa-me que meus avós não tivessem uma espada para eu sobre ela jurar. Isso é mais uma arma de galantaria que um testemunho de verdade. Deixe antes que o tempo ponha em relevo os seus sentimentos. O tempo. Há tanto que me diz isso. Entretanto, continua um vulcão em meu peito e só pode ser apagado pelo orvalho do seu amor. Estamos em pleno outeiro. As suas palavras parecem um mote glosado em prosa. A sinceridade não está nessas frases gastas e ocas. O meu bilhete, entretanto, é concebido em frases bem tocantes e simples. Com franqueza, eu não li o bilhete. Deveras? Deveras. Tomando o chapéu. Com licença. Onde vai? Não compreende que quando digo que não li o seu bilhete é porque quero ouvir da sua própria boca as palavras que nele se continham? Como? Será por isso? Não acredita? É capricho de moça bonita e nada mais? Capricho sem exemplo? Dizia-me então... Dizia-lhe que, com o espírito vacilante como baixel prestes a sussobrar, eu lhe escrevia à luz do relâmpago que me fuzila n'alma, aclarando as trevas que uma desgraçada paixão aí me deixa. Pedia-lhe a luz dos seus olhos sedutores para servir de guia na vida e poder encontrar sem perigo o porto de salvamento. Tal é no seu espírito a segunda edição de minha carta. As cores que nela empreguei são a fiel tradução do que sentia e sinto. Está pensativa? Penso em que, se me fala a verdade, a sua paixão é rara e nova para esses tempos. Rara e muito rara. Pensa que eu sou lá desses que procuram vencer pelas palavras melífluas e falsas? Sou rude, mas sincero. Apelemos para o tempo. É um juiz tardio. Quando a sua sentença chegar, eu estarei no túmulo e será tarde. Vem agora com ideias fúnebres. Eu não apelo para o tempo. O meu juiz está em face de mim e eu quero já beijar antecipadamente a mão que há de lavrar a minha sentença de absolvição. Quer beijar-lhe a mão. Clara sai. Ouça, ouça. Cena 4. Sol. Fugiu. Não tarda a ceder. Ah, meu adversário. Dona Clara? Foi para outra parte do jardim. Bom, Vai sair. Disse-me que o fizesse esperar. E eu estimo bem estarmos a sós porque tenho de lhe dizer algumas palavras. às ordens. Posso ser-lhe útil? Útil a mim e a si. Eu gosto das situações claras e definidas. Quero poder dirigir a salvo e seguro o meu ataque. Se lhe falo deste modo, é porque, simpatizando com as suas maneiras, desejo não trair a uma pessoa a quem me ligo por um vínculo secreto. Vamos ao caso. É preciso que me diga quais as suas intenções, qual o seu plano de guerra. Assim cada um pode atacar por seu lado a praça, e o triunfo será do que melhor tiver empregado seus tiros. A que vem essa belicosa parábola? Não compreende? Tenha a bondade de ser mais claro. Mais clara ainda? Pois serei claríssimo. A viúva do coronel é uma praça sitiada. Por quem? Por mim, confesso, e afirmo que por nós ambos. Informaram-no mal. Eu não faço a corte à viúva do coronel.
creio em tudo quanto quiser, menos nisso. A sua simpatia por mim vai até desmentir as minhas acessões? Isso não é discutir. Deveras, não faz corte à nossa interessante vizinha? Não. As minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição a que, como homem delicado, não me poderia furtar. Pois eu faço. Seja-lhe para bem. Mas a que vem isso? Há coisa alguma. Desde que me afiança não ter a menor intenção oculta nas suas atenções, a explicação está dada. Quanto a mim, faço-lhe a corte, e digo-o bem alto. Apresento-me candidato no seu coração, e para isso mostro títulos valiosos. Dirão que sou presuído. Podem dizer o que quiser. Desculpe a curiosidade. Quais são esses títulos? A posição que a fortuna me dá, um físico que pode se chamar belo, uma coragem capaz de afrontar todos os muros e grades possíveis e imagináveis, e, para coroar a obra, uma discrição de pedreiro livre. Só? Acha pouco? Acho. Não compreendo que haja precisão de mais títulos além destes. Pois há. Essa posição, esse físico, essa coragem e essa discrição são de certo apreciáveis, mas duvido que tenham valor diante de uma mulher de espírito. Se a mulher de espírito for da sua opinião. Sem dúvida alguma que há de ser. Mas continue, quero ouvir o fim do seu discurso. Onde fica no seu plano de guerra, já que aprecia este gênero de figura, onde fica, digo eu, o amor verdadeiro, a dedicação sincera, o respeito, filho de ambos, e que essa dona Clara sitiada deve inspirar? A corda em que acaba de tocar está desafinada há muito tempo e não dá som. O amor, o respeito e a dedicação. Se o não conhecesse, diria que o senhor acaba de chegar do outro mundo. Com efeito, pertenço a um mundo que não é absolutamente o seu. Não vê que tem um ar de quem não está em terra própria e fala com uma variedade da espécie? Já sei. Pertence à esfera dos sonhadores e dos visionários. Conheço boa soma de seus semelhantes, que me têm dado bem boas horas de riso e de satisfação. É uma tribo que se não acaba, pelo que vejo. Ao que parece, não? Mas é evidente que perecerá. Não sei. Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão, era azada ocasião para julgarmos do esforço recíproco e vermos até que ponto a ascendência do elemento positivo exclui a influência do elemento ideal. Pois experimente. Não. Disse-lhe já que respeito muito a viúva do coronel e estou longe de sentir por ela a paixão do amor. Tanto melhor. Sempre é bom não ter pretendentes para combater. Ficamos amigos, não? De certo. Se eu vencer, o que dirá? Direi que há certos casos em que com toda satisfação se pode ser padrasto, e direi que esse é o seu caso. Oh, se a Clarinha não tiver outro padrasto senão eu? Cena 5. Estimo bem vê-los juntos. Discutíamos. Aqui tem o seu leque. Está intacto. Meu Deus, que trabalho que foi tomar. Agradeço-lhe do íntimo. É uma prenda que tenho em grande conta. Foi-me dado por minha irmã Matilde, em dia de anos meus. Mas tenha cuidado. Não aumente tanto a lista das minhas obrigações. A dívida pode engrossar e eu não terei por fim com que solvê-la. De que dívida me fala? A dívida aqui é minha. Dívida perene, que eu mal amortizo por uma gratidão sem limite. Posso eu pagá-la nunca? Pagar o quê? Pagar essas horas de felicidade calma que a sua graciosa urbanidade me dá e que constituem os meus fios de ouro no tecido da vida. Reclama a minha parte nesta aventura. Meu Deus, declaram-se injusta. Não vejo senão quebrarem lanças em meu favor. Cavalheiros, ânimo. A liça está aberta e a castelã espera o reclamo do vencedor. Oh, a castelã pode quebrar o encanto do vencedor desamparando a galeria e deixando-o só com as feridas abertas no combate. Tão pouca fé o anima? Não é a fé das pessoas que me falta, mas a fé da fortuna. Fui sempre tão mal aventurado que nem tento acreditar por um momento na boa sorte. Isso não é natural num cavalheiro cristão. O cavaleiro cristão está prestes a morar. Oh! O sol do Oriente aquece os corações, ao passo que o de Petrópolis esfria-os. Estude antes o fenômeno e não vá sacrificar a sua consciência. Mas na realidade, tem sempre encontrado a derrota nas suas pelejas? A derrota foi sempre a sorte das minhas armas. Será que elas sejam mal temperadas? Será que eu não as maneje bem? Não sei. É, talvez uma e outra coisa. Também pode ser. Duvido. Duvida? E sabe quais são as vantagens de seus vencedores?
Demais até. Procure alcançá-las. Menos isso. Quando dois adversários se medem, as mais das vezes o vencedor, e sempre aquele, que a elevada qualidade de tolo reúne uma sofrível dose de presunção, a esse as palmas da vitória, a esse a boa fortuna da guerra. Quer que eu imite? Disse as mais das vezes. Confessa, pois, que há exceções. For absurdo negá-las, mas declaro que nunca as encontrei. Não deve desesperar, porque a fortuna aparece quando menos se conta com ela. Mas aparece às vezes tarde. Chega quando a porta está cerrada e tudo que nos cerca é silencioso e triste. Então a peregrina demorada entra como uma amiga consoladora, mas sem os entusiasmos do coração. Sabe o que o perde? É a fantasia. A fantasia? Não lhe disse há pouco que o senhor via as coisas através de um vidro de cor? É o óculo da fantasia, óculo brilhante, mas mentiroso, que transtorna o aspecto do panorama social, que faz vê-lo pior do que é, para dar-lhe um remédio melhor do que pode ser. Bravo! Deixe-me, Vossa Excelência, beijar-lhe a mão. Por quê? Pela lição que acaba de dar ao Sr. Luís de Melo. Ah, porque o acusei de visionário? O nosso vizinho carece de quem lhe fale assim. Perder-se-á se continuar a viver no mundo abstrato das suas teorias platônicas. Ou por outra, e mais positivamente, Vossa Excelência mostrou-lhe que acabou o reinado das baladas e da pasmaceira para dar lugar ao império dos homens de juízo e dos espíritos sólidos. Vossa Excelência toma então o partido que me é adverso. Eu não tomo partido nenhum. Entretanto, abriu brecha aos assaltos do Sr. Pedro Alves, que se compraz em mostrar-se espírito sólido e homem de juízo. E de muito juízo! Pensa que eu adoto o seu sistema de fantasia e, por assim dizer, de choradeira? Nada! O meu sistema é absolutamente oposto. Emprego os meios bruscos por serem os que estão de acordo com o verdadeiro sentimento. Os da minha têmpera são assim. E o caso é que são felizes. Muito felizes. Temos boas armas e manejamo-las bem. Chame a isso toleima e presunção. Pouco nos importa. É preciso que os vencidos tenham um desafogo. A Luís de Melo. O que diz a isto? Digo que estou muito fora do meu século. O que fazer contra adversários que se contam em grande número, número infinito, a admitir a versão dos livros santos? Mas realmente, não vejo que pudesse responder com vantagem. E Vossa Excelência sanciona a teoria contrária? A castelã não sanciona, anima os lidadores. Animação negativa para mim. Vossa Excelência dá-me licença? Onde vai? Tem uma pessoa que me espera em casa. Vossa Excelência janta às 6. O meu relógio marca 5. Dá-me este primeiro quarto de hora? Com pesar, mas não quero tolhê-lo. Não falte. Volto já. Cena 6. Estou contentíssimo. Por quê? Porque lhe demos uma lição. Ora, não seja mau. Mal? Eu sou bom até demais. Não vê como ele me provoca a cada instante? Mas quer que lhe diga uma coisa? É preciso acabar com essas provocações contínuas. Pela minha parte, nada há. Sabe que sou sempre procurado na minha gruta. Ora, não se toca impunemente no leão. Pois seja leão até a última. Seja magnânimo. Leão apaixonado e magnânimo? Se fosse por mim só, não duvidaria perdoar. Mas diante de Vossa Excelência, por quem tenho presa a alma, é virtude superior às minhas forças. E, entretanto, Vossa Excelência obstina-se em achar-se razão. Nem sempre. Mas vejamos, não é exigência minha, mas eu desejo, imploro, uma decisão definitiva da minha sorte. Quando se ama como eu amo, todo paliativo é uma tortura que se não pode sofrer. Com que fogo se exprime, que ardor, que entusiasmo. É sempre assim, zombeteira. Mas o que quer, então? Franqueza. Mesmo contra os seus interesses? Mesmo, contra tudo. Reflita. Prefere a dubiedade da situação, uma declaração franca que lhe vá destruir as suas mais queridas ilusões? Prefiro isso a não saber se sou amado ou não. Admiro a sua força d'alma. Eu sou o primeiro a admirar-me. Desesperou alguma vez da sorte? Nunca. Pois continue a confiar nela. Até quando? Até um dia, Que nunca há de chegar. que está muito breve. Oh, meu Deus. Admirou-se? Assusto-me com a ideia da felicidade. Deixe-me beijar a sua mão. A minha mão vale bem 2 meses de espera e receio, não vale? Enfiado. Vale. Sem reparar. Pode beijá-la. É o penhor dos esponsais. Consigo. Fui longe demais.
Alto, beijando a mão de Clara. Este é o mais belo dia de minha vida! Cena 7. Entrando. Ah, Chegou a propósito. Dou-lhe parte do meu casamento com o Sr. Pedro Alves. O mais breve possível. os meus parabéns a ambos. A resolução foi um pouco súbita, mas nem por isso deixa de ser refletida. Súbita de certo, porque eu não contava com uma semelhante declaração neste momento. Quando são os desposórios? Pelos fins do verão, não, meu amigo? Com importância. Sim, pelos fins do verão. Faz-nos a honra de ser uma das testemunhas? Oh, isso é demais. Desculpe-me, mas eu não posso. Vou fazer uma viagem. Até onde? Pretendo abjurar em qualquer cidade mourisca e fazer depois a peregrinação da Meca. Preenchido este dever de um bom maometano, irei entre as tribos do deserto procurar a exceção que não encontrei ainda no nosso clima cristão. Tão longe, meu Deus! Parece-me que trabalhará debalde. Vou tentar. Mas tenta um sacrifício. Não faz mal? A Clara. Baixo. Está doido. Mas virá despedir-se de nós? Sem dúvida. Baixo a Pedro Alves. Curvo-me ao vencedor, mas consola-me a ideia de que, contra suas previsões, paga as despesas da guerra. Alto. Vossa Excelência dá-me licença? Onde vai? Retiro-me para casa. Não fica para jantar? Vou aprontar a minha bagagem. Leva a lembrança dos amigos no fundo das malas, não? Sim, minha senhora. Ao lado de alguns volumes de Alphonse Carr. Fim da parte 1. Parte 2. De Desencantos, de Machado de Assis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, Por favor, visite. LibriVox.org. Desencantos. De Machado de Assis. Segunda parte. Cena 1. Na corte. Uma sala em casa de Pedro Alves. Ora, não convém por modo algum que a mulher de um deputado ministerialista vá à partida de um membro da oposição. Em rigor, nada há de admirar nisso. Mas o que não dirá a imprensa governista? O que não dirão os meus colegas, a maioria? Está lendo? estou folheando este álbum. Nesse caso, repito-lhe que não convém. Não precisa, ouvi tudo. Levantando-se. Pois aí está. Fique com a minha opinião. Prefiro a minha. Prefere. Prefiro ir à partida do membro da oposição. Isso não é possível. Oponho-me com todas as forças. Ora, veja o que é o hábito do parlamento. Opõe-se a mim, como se eu fosse um adversário político. Veja que não está na Câmara e que eu sou mulher. Mesmo por isso, deve compreender os meus interesses e não querer que seja alvo dos tiros dos maledizentes. Já não lhe falo dos direitos que me estão confiados como marido. Se é tão aborrecido na Câmara como é cá em casa, tenho pena do ministério e da maioria. Clara, De que direitos me fala? Concedo-lhe todos quantos queira, menos o de me aborrecer. E privar-me de ir a esta partida é aborrecer-me. falemos como amigos. Dizendo que desistas do teu intento, tenho dois motivos. Um político e outro conjugal. Já te falei do primeiro. Vamos ao segundo. O segundo é este. As nossas primeiras 24 horas de casamento passaram para mim rápidas como um relâmpago. Sabes por quê? Porque a nossa lua de mel não durou mais que esse espaço. Supus que, unindo-te a mim, e deixasses um pouco a vida dos passeios, dos teatros, dos bailes. Enganei-me. Nada mudaste em teus hábitos. Eu posso dizer que não me casei para mim. Fui forçado a acompanhar-te por toda a parte, ainda que isso me custasse grande aborrecimento. E depois? Depois é que, esperando ver-te cansada dessa vida, reparo com pesar que continuas na mesma e muito longe ainda de a deixar. Conclusão. Devo romper com a sociedade e voltar a alongar as suas 24 horas de lua de mel, vivendo beatificamente ao lado um do outro, debaixo do teto conjugal. Como dois pombos. Como dois pombos ridículos. Gosto de ouvi-lo com essas recriminações. Quem o atender, supõe que se casou comigo pelos impulsos do coração. A verdade é que me esposou por vaidade e que quer continuar essa lua de mel não por amor, mas pelo susto natural de um proprietário,
que receia perder um cabedal precioso. Oh, Não serei um cabedal precioso? não digo isso. Protesto, sim, contra as tuas conclusões. O protesto é outro hábito do parlamento. Exemplo às mulheres futuras do quanto, no mesmo homem, fica o marido suplantado pelo deputado. Está bom, Clara. Concedo-te tudo. Obrigada. Não se dirá que te contrariei nunca. A história há de fazer-te justiça. Acabemos com isto. Essas pequenas rixas azedam-me o espírito e não lucramos nada com elas. Acho que sim. Deixe de ser ridículo, que eu continuarei nas mais benévolas disposições. Para começar, não vou à partida da minha amiga Carlota. Está satisfeito? Estou. Bem, não esqueça de ir buscar minha filha. É tempo de apresentá-la à sociedade. A pobre Clarinha deve estar bem desconhecida. Está moça e ainda no colégio. Tem sido um descuido nosso. Irei buscá-la amanhã. Pois bem. Sai. Cena 2. Safa, que maçada. Entra um criado. Está aí uma pessoa que quer lhe falar. Faze entrar. Cena 3. Que vejo. Luiz de Melo, lembra-se? Muito. Venha, um abraço. Então, como está? Quando chegou? Pelo último paquete. Ah, não li nos jornais. O meu nome é tão vulgar que facilmente se confunde com os outros. Confesso que só agora sei que está no Rio de Janeiro. Sentemo-nos. Então, andou muito pela Europa? Pela Europa, quase nada. A maior parte do tempo gastei em atravessar o Oriente. Sempre realizou a sua ideia? É verdade. Vi tudo o que minha fortuna podia oferecer aos meus instintos artísticos. Que de impressões havia de ter? Muito turco, muito árabe, muita mulher bonita, não? Diga-me uma coisa, há também ciúmes por lá? Ah, Contar-me-á a sua viagem por extenso. sim, com mais descanso. Está de saúde a senhora Dona Clara Alves? De perfeita saúde. Tenho muito que lhe dizer a respeito ao que se passou depois que se foi embora. Ah, Passei estes 5 anos no meio da mais completa felicidade. Ninguém melhor saboreou as delícias do casamento. A nossa vida conjugal pode-se dizer que é um céu sem nuvens. Ambos nos desvelamos por agradar um ao outro. é uma lua de mel sem ocaso. E lua cheia. Tanto melhor. Folgo de vê-los felizes. A felicidade na família é uma cópia, ainda que pálida, da bem-aventurança celeste. Pelo contrário, os tormentos domésticos representam na terra o purgatório. Apoiado. Por isso estimo que acertasse com a primeira. Acertei. Ora, o que eu me admiro não é do acerto, mas do modo por que de pronto me habituei à vida conjugal. Parece-me incrível, quando me lembro da minha vida de solteiro, vida de borboleta, ágil e incapaz de pousar definitivamente sobre uma flor. A coisa explica-se. Tal seria o modo por que o enredaram e pregaram com um competente alfinete no fundo desse quadro chamado Lar Doméstico. Sim, creio que é isso. De maneira que hoje é pelo casamento. De todo o coração. Está feito. Perdeu-se um folgazão, mas ganhou-se um homem de bem. Ande lá, aposto que também tem vontade de romper a cadeia do passado. Não será difícil. Pois é, o que deve fazer? Veja o que é o egoísmo humano. Como renegou da vida de solteiro, quer que todos professem a religião do matrimônio. Escusa moralizar. É verdade que é uma religião tão doce. Ah, sabe que estou deputado? Sei e dou-lhe meus parabéns. Alcancei um diploma na última eleição. Na minha idade ainda é tempo de começar a vida política, e nas circunstâncias eu não tinha outra a seguir mais apropriada. Fugindo às antigas parcialidades políticas, defendendo os interesses do distrito que represento, e como o governo mostra zelar esses interesses, sou pelo governo. É lógico. Graças a esta posição independente, constituí-me um dos chefes da maioria da Câmara. Ahá! Acha que vou depressa? Os meus talentos políticos dão razão da celebridade da minha carreira. Se eu fosse uma nulidade, nem alcançaria um diploma, não acha? Tem razão. Por que não tenta política? Porque a política é uma vocação. E quando não é vocação, é uma especulação. Acontece muitas vezes que depois de ensaiar diversos caminhos para chegar ao futuro, depara-se finalmente com o da política, para o qual convergem as aspirações íntimas. Comigo não se dá isso. Quando mesmo o encontrasse juncado de flores, passaria por ele para tomar outro mais modesto. Do contrário, seria fazer política de especulação. Pensa bem.
Prefiro a obscuridade ao remorso que me ficaria de representar um papel ridículo. Gosto de ouvir falar assim. Pelo menos é franco e vai logo dando nome às coisas. Ora, depois de uma ausência de 5 anos, parece que há vontade de passar algumas horas juntos, não? Fique para jantar conosco. Cena 4. Clara, aqui está um velho amigo que não vemos há 5 anos. Ah, o Sr. Luís de Melo. Em pessoa, minha senhora. Seja muito bem-vindo. Causa-me uma surpresa agradável. Vossa Excelência honra-me. Venha sentar-se. O que nos conta? Conduzindo-a para uma caldeira. Para contar tudo fora preciso um tempo interminável. 5 anos de viagem. Vi tudo quanto se pode ver nesse prazo. Diante de Vossa Excelência está um homem que acampou ao pé das pirâmides. Oh, Veja isto. contemplado pelos 40 séculos. E nós que o fazíamos a passear pelas capitais da Europa. É verdade, não supunhamos outra coisa. Fui comer o pão da vida errante dos meus camaradas árabes. Boa gente. Podem crer que deixei saudade de mim. Admira que entrasse no Rio de Janeiro com esse lúgubre vestuário da nossa prosaica civilização. Devia trazer calça larga, alfanje, burnoir. Nem ao menos burnoir. Aposto que foi Cade. Não, minha senhora. Só os filhos de Islã têm direito a esse cargo. Está feito. Vejo que sacrificou 5 anos, mas salvou a sua consciência religiosa. Teve saudades de cá? À noite, na hora de repouso, lembrava-me dos amigos que deixara e desta terra onde via a luz. Lembrava-me do clube, do teatro lírico, de Petrópolis e de todas as nossas distrações. Mas vinha o dia, voltava-me eu à vida ativa e tudo desvanecia-se como um sonho amargo. Bem lhe disse eu que não fosse. Por quê? Foi a ideia mais feliz da minha vida. Faz-me lembrar o justo de que fala o poeta de Ogiato, que entre rodas de navalhas diz estar em um leito de rosas. São versos lindíssimos, mas sem aplicação ao caso atual. A minha viagem foi uma viagem de artista e não de peralvilho. Observei com os olhos do espírito e da inteligência. Tanto basta para que fosse uma excursão de rosas. Vale então a pena perder 5 anos? Vale. Se não fosse o meu distrito, sempre quisera ir ver essas coisas de perto. Mas que sacrifício! Como é possível trocar os conchegos do repouso e da quietação pelas aventuras de tão penosa viagem? Se as coisas boas não se alcançassem à custa de um sacrifício, onde estaria o valor delas? O fruto maduro ao alcance da mão do bem-aventurado a quem as ures embalam só existe no paraíso de Maomé. Vê-se que chega de tratar com os árabes? Pela comparação, dou-lhe outra mais ortodoxa. O fruto provado por Eva custou-lhe o sacrifício do paraíso terrestre. Enfim, ajunte exemplo sobre exemplo, citação sobre citação, e ainda assim não me fará sair dos meus cômodos. O primeiro passo é difícil. Dado ele, apodera-se da gente um furor de viajar, que eu chamarei febre de locomoção. Que se apaga pela saciedade? Pelo cansaço. E foi o que me aconteceu. Parei de cansado. Volto a repousar com as recordações colhidas no espaço de 5 anos. Tanto melhor para nós. Vossa Excelência honra-me. Já não há medo de que o pássaro abra de novo as asas. Quem sabe? Tem razão. Dou por findo o meu capítulo de viagem. O pior é não querer abrir agora o da política. A propósito, são horas de ir à Câmara. Há hoje uma votação a que não posso faltar. Eu vou fazer uma visita na vizinhança. À casa do comendador, não é? Clara, o senhor Luís de Melo faz-nos a honra de jantar conosco. Ah, quer ser completamente amável. Vossa Excelência honra-me sobremaneira. A Clara. Minha senhora? A Pedro Alves. Até logo, meu amigo. Cena 5. Ouviu como está contente? Reconheço que não há nada para curar uma paixão do que seja uma viagem. Ainda se lembra disso? Se me lembro. E teria ele paixão? Teve. Posso afiançar que a participação do nosso casamento causou-lhe a maior dor deste mundo. Acha? É que o gracejo era pesado demais. Se assim é, mostrou-se generoso, porque mal chegou já nos veio visitar. Também é verdade. Fico conhecendo que as viagens são um excelente remédio para curar paixão. Tenha cuidado Em quê? em não soltar alguma palavra a esse respeito. Descanse, porque eu, além de compreender as conveniências, simpatizo com este moço e agradam-me as suas maneiras. Creio que não há crime nisto, pelo que se passou há 5 anos. Ora, crime!
Demais, ele mostrou-se hoje tão contente como o nosso casamento que parece completamente estranho a ele. Pois não vê que é um cavalheiro perfeito? Obrar de outro modo seria cobrir-se de ridículo. Bem, são 11 horas. Vou para a câmara. Da porta. Volta cedo? Mal acabar a sessão. O meu chapéu? Ah, Vai buscá-lo a uma mesa. Clara sai. vamos lá com esta famosa votação. Cena 6. Oh, O comendador não estava em casa. Lá deixei o meu cartão de visita. Aonde vai? a câmara. Ah, Venha comigo. não se pode demorar alguns minutos? Posso. Pois conversemos. Dou-lhe meia hora. Demais, o seu boleiro dorme tão a sono solto que é uma pena acordá-lo. O tratante não faz outra coisa. O que lhe vou comunicar é grave e importante. Não me assuste. Não há de quê. Ouça, porém. Chegado a 3 dias, tive eu tempo de ir ontem mesmo a um baile. Estava com sede de voltar à vida ativa em que me eduquei e não perdi a oportunidade. Compreendo a sofreguidão. O baile foi na casa do colégio da sua enteada. Minha mulher não foi por causa de um leve incômodo. Dizem que esteve uma bonita função. É verdade. Não achou a Clarinha uma bonita moça? Se achei bonita, tanto que venho pedi-la em casamento. Oh, De que se admira? Acha extraordinário? não. Pelo contrário, acho natural. Faço-lhe o pedido com franqueza. Peço-lhe que responda com igual franqueza. Oh, da minha parte a resposta é toda afirmativa. Posso contar com igual resposta da outra parte? Se houver dúvida, aqui estou eu para pleitear a sua casa. Tanto melhor. Tencionávamos trazê-la amanhã cedo para casa. Graças a Deus, cheguei a tempo. Com franqueza, causa-me com isso um grande prazer. Sim? Confirmaremos pelos laços do parentesco os vínculos da simpatia. Obrigado. O casamento é contagioso e a felicidade alheia é um estímulo. Quando ontem saí do baile, trouxe o coração aceso, mas nada tinha assentado de definitivo. Porém, tanto lhe ouvi falar de sua felicidade que não pude deixar de pedir-lhe. Me auxilie no intento de ser também feliz. Bem, lhe dizia eu há pouco que havia de me acompanhar os passos. Achei essa moça, que apenas sai da infância, tão simples e tão cândida, que não pude deixar de olhá-la como gênio benfazejo da minha sorte futura. Não sei se ao meu pedido corresponderá à vontade dela, mas resigno-me às consequências. Tudo será feito a seu favor. Eu mesmo irei pedi-la à senhora Dona Clara. Se porventura encontrar oposição, peço-lhe então que interceda por mim. Fica entendido. Hoje que volto ao repouso, creio que me fará bem a vida pacífica, no meio dos afagos de uma esposa terna e bonita. Para que o pássaro não torne a abrir as asas, é preciso dar-lhe gaiola, e uma linda gaiola. Bem, eu vou para a Câmara e volto apenas a acabar a votação. Fica aqui e exponha sua causa à minha mulher, que o ouvirá com benevolência. Dá-me esperanças? Todas, seja firme e instante. Cena 7. Parece-me que vou entrar em uma batalha. Ah, não esperava encontrá-lo. Estive com o Sr. Pedro Alves. Neste momento foi ele para a Câmara. Ouça, lá partiu o carro. Conversaram muito? Alguma coisa, minha senhora. Como bons amigos? Como excelentes amigos. Contou-lhe a sua viagem? Já tive a honra de dizer a Vossa Excelência que minha viagem pede muito tempo para ser narrada. Escreva, então. Há muito episódio? Episódios de viagem, então somente, mas que trazem sempre a sua novidade. O seu escrito brilhará pela imaginação, pelos belos achados da sua fantasia. É o meu pecado original. Pecado? A imaginação. Não vejo pecado nisso. A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso. Não me lembra de lhe ter dito isso. Também eu não digo que Vossa Excelência mo tenha dito. Faz mal em vir do deserto só para recordar algumas palavras que me escaparam há 5 anos. Repeti-as como de autoridade. Não eram a sua opinião? Se quer que lhe minta, respondo afirmativamente. Então deveras vale alguma coisa elevar-se acima dos espíritos vulgares e ver a realidade das coisas pela porta da imaginação. Se vale. A vida fora bem prosaica se lhe não emprestássemos cores nossas e não a vestíssemos à nossa maneira. Perdão, mas... Pode averbar-me de suspeita, está no seu direito. Nós outras, as mulheres, somos as filhas da fantasia. É preciso levar em conta que eu falo em defesa da mãe comum. Está me fazendo crer em milagres? Onde vê o milagre?
Na conversão de Vossa Excelência? Não crê que eu esteja falando a verdade? Creio que é tão verdadeira hoje como foi há 5 anos. E é nisso que está o milagre da conversão. Pois será a conversão. Não tem mais que bater palmas pela ovelha rebelde que volta ao aprisco. Os homens tomaram tudo e mal deixaram às mulheres as regiões do ideal. As mulheres ganharam. Para a maior parte, o ideal da felicidade é a vida plácida no meio das flores, ao pé de um coração que palpita. Elas sonham com o perfume das flores, com as escumas do mar, com os raios da lua e todo o material da poesia moderna. São almas delicadas, mal compreendidas e muito caluniadas. Não defenda com tanto ardor o seu sexo, minha senhora. É de uma alma generosa, mas não de um gênio observador. Anda assim mal com ele? Mal por quê? Eu sei. Aprendi a respeitá-lo. E quando assim não fosse, sei perdoar. Perdoar, como os reis, as ofensas por outrem recebidas. Não, perdoar as próprias. Ah, foi vítima. Tinha vontade de conhecer o seu algoz. Como se chama? Não costuma conservar tais nomes. Repara uma coisa. O que é? É que em vez de voltar mouro, voltou profundamente cristão. Voltei como fui. Fui homem e voltei homem. Chama ser homem o ser cruel? Cruel em quê? Cruel. Cruel como todos são. A generosidade humana não para no perdão das culpas. Vai até o conforto do culpado. Nesta parte, não vejo os homens de acordo com o Evangelho. É que os homens que inventaram a expiação legal consagram também uma expiação moral. Quando esta não se dá, o perdão não é um dever, porém uma esmola que se faz à consciência culpada. E tanto basta para desempenho da caridade cristã. O que é essa expiação moral? É o remorso. Conhece tabeliães que passam certificados de remorso? É uma expiação que pode não ser acreditada e existir, entretanto. É verdade, mas para os casos morais, há provas morais. Adquiriu essa rigidez no trato com os árabes? Valia a pena ir tão longe para adquiri-la, não acha? Valia. Posso elevar-me assim até ser um espírito sólido. Espírito sólido? Não é dessa gente por onde andou? No Oriente tudo é poeta, e os poetas dispensam bem a glória de espíritos sólidos. Predomina lá a imaginação, não é? Com toda a força do verbo. Faz-me crer que encontrou a suspirada exceção que... Lembra-se? Encontrei, mas deixei-a passar. Oh, Escrúpulo religioso, orgulho nacional, que sei eu. 5 anos perdidos. 5 anos ganhos. Gastei-os a passear, enquanto a minha Violeta se educava cá no jardim. Ah, viva então o nosso clima. Depois de longos dias de solidão, a necessidade de quem nos venha fazer companhia, compartilhar as nossas alegrias e mágoas, e arrancar o primeiro cabelo que nos alvejar. Ah, Não acha? mas quando pensando em encontrar a companhia desejada, encontra-se o aborrecimento e a insipidez encarnados no objeto da nossa escolha? Nem sempre é assim. Mas mais das vezes é. Tenha cuidado. Oh, por esse lado estou livre de errar. Mas onde está essa flor? Quer saber? Quero, e também o seu nome. O seu nome é lindíssimo. Chama-se Clara. Obrigada. E eu conheço-a? Tanto como a si própria. Sou sua amiga? Tanto como é de si. Não sei quem seja. Deixemos o terreno das alusões vagas. É melhor falar francamente. Venho pedir-lhe a mão de sua filha. De Clara! Sim, minha senhora. Vi-a há 2 dias. Está bela como a adolescência em que entrou. Revela uma expressão de candura tão angélica que não pode deixar de agradar um homem de imaginação como eu. Tem além disso uma vantagem. Não entrou ainda no mundo. Está pura de todo o contato social. Para ela, os homens estão na mesma plana, e o seu espírito ainda não pode fazer distinção entre o espírito sólido e o homem do ideal. É-lhe fácil aceitar um ou outro. Com efeito, é uma surpresa com que eu menos contava. Posso considerar-me feliz? Eu sei, por mim decido, mas eu não sou a cabeça do casal. Pedro Alves já me deu seu consentimento. Ah, Versou sobre isso a nossa conversa. nunca pensei que chegássemos a essa situação. Falo como um parente. Se Vossa Excelência não teve bastante espírito para ser minha esposa, deve tê-lo pelo menos para ser minha sogra. Ah, Que quer? Todos temos um dia de desencantos. O meu foi há 5 anos. Hoje, o desencantado não sou eu. Cena 8.
Não houve sessão. A minoria fez gazeta. A Luís. Então, Tenho o consentimento de ambos. Clara não podia deixar de atender ao seu pedido. Peço-lhe que faça a felicidade dela. Consagrarei nisso minha vida. Por mim, hei de sempre ver se posso resolvê-la a aceitar um distrito nas próximas eleições. Não será melhor ver primeiro se o distrito me aceitará? Fim de Desencantos. De Machado de Assis.